Como surgiu a ideia de criar o Desimpedidos? Então, o Desimpedidos surgiu em 2013, foi um ano antes da Copa do Mundo, e a gente ali foi procurado por um grupo de pessoas de investimento que queriam montar um canal estilo Porta dos Fundos, só que para falar de futebol, porque enfim, um ano antes da Copa, na época fazia sentido fazer um canal de futebol. Quando a gente começou a fazer os vídeos, a gente tinha que experimentar para ver o que funcionava, o que as pessoas gostavam, o que não gostavam e como é que se fazia vídeo para o YouTube. Então, o YouTube ele é uma rede social e eles vão mudando a forma como o algoritmo funciona. O algoritmo é como se fosse um robô que vai selecionar os vídeos que você, quando você entra lá, vai assistir do seu perfil. E a gente tem que sempre pensar a nossa criação para conseguir chegar no maior número possível de pessoas. Então, no começo, a gente fazia alguns vídeos que eram muito mais bastidores do futebol. Se você for lá no canal, abrir todos os vídeos, foi no começo. Tem vídeo com o Lucas, o Kaká é sócio também. Então, ele também aparece nos primeiros episódios. Era muito em torno dos jogadores. E aí, acabou que meio que todo mundo que trabalha no Desimpedidos aparece um pouco. Assim, pela característica realmente do programa, da mídia, né? Que o YouTube tem disso, né? As pessoas que estão ali no YouTube gostam de ver o que está por trás, gostam de se conhecer as personalidades, não é aquela coisa de televisão distante, é bem próximo. Os antigos programas de esporte, mais ou menos, tipo, vocês se focaram neles, tipo, vocês não gostavam também muito por exemplo, dos canais abertos, jogo aberto, esse esquema, vocês queriam, tipo, se diferenciar deles, assim, tipo, pra supor um jeito diferente, uma alternativa extra ao esporte. Isso, é que assim, os programas de futebol, eles são muito em torno do jogo do futebol, né? Sim. Então fica lá aquele cara, fica discutindo se foi pênalti, se não foi, parte técnica, se o lateral que tá jogando é melhor, se o reserva, que tem espaços, já tem um monte de programa fazendo isso, e o que a gente procurou fazer era olhar pro outro lado, né? Pro lado do fã. Então, por exemplo, é muito engraçado, mas o jornalista ele não pode dizer que time ele torce, porque senão ele vai ser parcial. Sim, deixa ao contrário. Então, o time que torce não importa tanto. O que importa é a brincadeira entre os amigos. E esses programas também, o Jogo Aberto, qualquer um da TV fechada, eles são muito antigos, assim, no padrão, né? Até o Thiago Leifert mudou um pouco o Globo Esporte, falou mais videogame. A gente percebe que hoje o jovem não assiste tanto esse programa. E o Desimpedidos, o maior público, eu não sei se estou errado, mas é de jovens, né? Sim. Já era uma ideia de vocês, quando vocês começaram o programa, pegar esse público-alvo? A gente foi aprendendo, né? Na verdade, se for ver ali, o Desimpedidos hoje ele tem 35 milhões de views por mês, só no YouTube. E aí você vai ver, o número de inscritos está com quase 3 milhões, vai bater agora no final do mês. E a gente, como eu falei, a gente olha muito porque a audiência se interessa, a gente constrói isso junto, né? Então, como eu disse, a gente vai aprendendo o que a audiência quer e é uma troca. Então, não é uma coisa assim, tipo, a ideia que eu tive, a que o Bolívia teve. Sim. As nossas ideias, elas são direcionadas para o que a audiência está interessada em assistir, em se ver, né? Em se sentir representado. Na internet, as pessoas escolhem o que elas vão assistir. Então, tanto faz o horário que você vai publicar seu vídeo. O que importa é se você vai lá e consegue fazer com que as pessoas que abram o aplicativo do YouTube vão para assistir o seu vídeo. Então, você tem que criar ali uma estratégia de criação, de planejamento de conteúdo que estimule que as pessoas, quando elas vão abrir o celular porque você não consegue controlar o momento que alguém vai abrir o celular, se vai abrir um aplicativo do Instagram, se vai ser o Facebook, se vai ser o YouTube. Então, a nossa estratégia é sempre de estimular que as pessoas, quando abram esses aplicativos, interajam de alguma forma com os Desimpedidos. E você acha que com esse programa da TV você pode acabar perdendo um pouco mais desse público jovem e alcançando talvez o público um pouco mais velho, que é quem acaba assistindo mais TV? Eu não acho que perde, eu acho que soma mesmo. Até porque uma das coisas que a gente pensou, né, que a gente se preocupou quando foi fazer o programa na televisão, era de como é que a gente vai falar com um público mais velho. Porque na TV você já tem realmente um público mais velho e também sem abandonar o público jovem, porque a Fox queria isso, queria rejuvenescer o público, né? Então a gente tinha esse desafio de atender um público novo, numa mídia que não é nova, mas pra gente era nova, e também atrair o público jovem que não tá tão interessado assim em ter um horário certo para ver o conteúdo que ele quer ver, né? O público hoje mais jovem vê na hora que quer as coisas, e
não tem muita paciência para, tipo, vou me preparar para assistir, ainda mais o nosso programa que é na sexta-feira às 10 da noite. E o que acontece muito é do filho, por exemplo, o filho do Falcão é fã. E aí a gente queria gravar com o Falcão, porque o Fred adora o Falcão, queria gravar, também não conseguia, mas né, o filho do Falcão ficou sabendo e falou, pai, grava com o Fred. Então isso acontece muito, os filhos conhecerem e abrirem as portas. E você acha que vocês mudaram o comportamento de vocês dentro do canal? Ou é uma coisa mais natural, assim, vocês criaram do jeito de vocês mesmo e por isso vocês atingiram o público mais jovem, também por não serem profissionais, assim, do esporte? Você acha que por isso vocês atraíram mais o público jovem? Olha, acho que é um pouco do que eu falei agora da questão da autenticidade, né? Então, todos eles ali têm muita liberdade de falar o que quer, o que pensa, do jeito que, enfim, não tem... A gente sempre tenta direcionar para um caminho que vai ajudar a performance dos vídeos, né? Então, assim, não adianta também fazer qualquer coisa, porque a gente sabe que tem várias coisas que não dão certo. Então, quando a gente pensa na estratégia de produção de conteúdo, ela tem que ser orientada para a experiência de quem está nas redes sociais, né? Como eu falei, a história de abrir o aplicativo, de ter presença em vários lugares, mas eles têm a personalidade deles, né? E pelo fato eles poderem ser do jeito que eles são, é o que faz as pessoas se interessarem por eles, né? Então, assim, tem um limite onde a gente ajuda eles a direcionar a criação para algo que vai gerar performance, né, em termos de alcance, mas são eles ali, né? Então, até às vezes a gente fala, pô, você tá meio durão, sabe? Seja você mesmo. O que você acha que no seu trabalho consegue atrair a atenção, eu diria mais ainda, o desejo desses adolescentes? Hoje você vê, tem vários canais de youtubers que são transgênero, por exemplo, né? Pô, se pensar um tempo atrás, você ter um transgênero na televisão, ou ele era aquele estereótipo do travesti, para todo mundo fazer piada, então tinha essa barreira. E hoje qualquer pessoa que queira criar alguma coisa tem esse espaço. E aí o jovem se identifica, porque ele vai encontrar alguém igual a ele ali, e não alguém que se espera que ele seja. E aí essa mudança... Ela realmente inverte a ordem das coisas, porque tem muitas vezes os pais que não estão acostumados a navegar na internet, no YouTube, olham e falam, pô, mas o que meu filho tá vendo esse menino que faz Minecraft? O que é isso? Entendeu? O que é Minecraft? Porque nem sabe o que é isso, mas o menino já sabe, a menina já sabe o que ela quer ver, entendeu? E ele vai procurar aquilo que interessa, e vai ter um conteúdo que atenda a essa demanda ali que o jovem está procurando. E esse jovem já sabe procurar, né? Porque ele já nasceu imerso no universo digital em que tem o Google, que você vai lá e você quer saber de alguma coisa, você não tem que perguntar pro seu pai, pro seu tio, pro seu professor. Você vai no Google e você vai achar alguma coisa ali. Então o jovem já tem essa característica de se virar para encontrar o conteúdo que interessa. E aí quando entra no YouTube e começa a encontrar pessoas que se identificam, realmente é um cenário completamente diferente. Então, assim, para quem trabalha com educação, tem um desafio aí de tentar entender esse novo contexto. Então é realmente inverter a lógica, né? Não é mais assim, né? Pô, tem os caras lá de outros canais que a gente também produz que eles mal conseguem, eles têm língua presa, assim. Se você pensar, antigamente na televisão, um cara de língua presa poder ter um programa, já de cara alguém já fala, não, esse cara tem língua presa, não tem chance, né? Sim. E a internet, qualquer um tem chance, mas não tem mais alguém dizendo assim, você pode, você não pode, você é bonito, você é feio. Cada um tem seu espaço. E isso eu acho que muda tudo, né? Então o YouTube tem uma dinâmica própria, tem uma característica de conteúdo, e se você não gosta daquilo, você não vai consumir YouTube. Então tem que um pouco tentar entender, assistir para se aproximar mesmo dessa realidade que é muito diferente de quem está acostumado com televisão na década de 50, que a televisão de hoje não é tão diferente do que era a TV na década de 50. A internet, a cada mês, tudo muda. A primeira questão, né? O que te interessa, né, em filmar a adolescência? Enfim, por que esse interesse com relação à adolescência, ao tema da adolescência? Bom, obrigado pela conversa primeiro.
Eu tenho muito interesse nos primeiros encontros, no encanto, no encantamento e talvez até nas frustrações das primeiras experiências. Assim, eu acho que tudo que vem de primeira pra gente vem numa dimensão muito grande, porque a gente ainda não passou pela experiência em si. Então a adolescência para mim é uma época muito rica, porque acho que para todo mundo também é justamente a ponte entre a infância e a idade adulta. E é onde você experimenta muitas coisas e que te machuca muito e que você escolhe se você quer continuar ali e te machuca menos ou se você vira para o outro lado e segue um outro caminho. Então o que eu gosto quando eu falo qualquer tipo de filme narrativa, eu gosto de arcos de transformação do personagem. E eu comecei muito cedo, então esses curtas que você disse eu tinha 20, 22 e depois o longa mesmo eu tinha 25 quando eu filmei. Então acho que a época mais próxima e que eu poderia falar com um pouco mais de, enfim, tendo passado a experiência, é a adolescência. Depois eu descobri que a gente passa por várias pontes, que não adianta, você vai crescendo, não acabou, entendeu? Mas acho que na época dos curtas e do primeiro longa, eu tava, atravessei essa ponte. Agora eu posso olhar para trás e tentar falar um pouco sobre o que eu vi ou o que eu vivi. Tem alguma coisa que me chama muita atenção, que é o tédio, né? E acho que o tédio, embora muitas vezes a gente retrate a adolescência como também uma coisa bastante viva, com bastante excessos e etc. Mas acho que o tédio também é um afeto particular da adolescência, muitas vezes. Queria que você falasse um pouco desse tédio que é emoldurado ali, enfim, né, numa situação bem específica, mas queria que você falasse um pouco de como foi filmar o tédio. É interessante o que você falou, porque o tédio é quase objetivo, né? Na verdade ele é subjetivo, mas eu vejo o tédio quando tem algo interno tão intenso acontecendo, tem tanta coisa acontecendo internamente que fora parece que não está acontecendo nada. É assim que eu vejo. Então eu acho que aquele menino, e essa é a minha intenção, o desafio desse filme dos Duendes era entrar na cabeça desse menino e mostrar que o tempo é relativo, que é subjetivo e que os nossos desejos eles se cruzam, eles entram em conflito dentro da gente mesmo. Então, muitas vezes no filme, que eu acho que é uma costura do consciente com o inconsciente, você mostra, quer dizer, eu tento falar um pouco o que está passando na cabeça desse garoto. E aí, nisso, você olha para fora e está naquele mesmo quarto, ou naquela mesma escola, naquele mesmo lugar, e que é um silêncio, e que o plano é lento, e que nada está acontecendo, aparentemente. Mas eu estou tentando dar uma oportunidade para o espectador de entrar na cabeça desse menino. E tal, por isso essa viagem enfim, na subjetividade dele. Outra coisa que eu sou de cidade grande, sempre fui. Mas eu tenho uma relação com esse personagem muito forte, quer dizer, eu tinha essa mesma sensação de pertencer a um lugar que eu não sabia qual era, entendeu? Na verdade, negar o lugar que eu pertencia, eu querer sair do lugar onde eu estava, só que não conseguia ainda. Então, essa coisa de ir para o interior e tentar ver com os olhos dos adolescentes de lá, eu sofri um baque assim quando eu vi o tempo das coisas serem diferentes lá. Sim. Imagina aqui que as coisas ainda acontecem e a gente ainda vive o tédio. E como eu te expliquei, o que eu acho que é o tédio, que não acho que não é nada acontece fora enquanto eu estou ebulindo. Mas eu estou em ebulição. Só que lá é muito mais forte isso, porque você realmente se entra em uma outra realidade. Então eu escolhi também o interior, Sim. que eu acho que é simbólico, como se fosse o interior de nós mesmos todos, assim, porque pessoas que se relacionam com o filme não importa se é do interior ou não. Mas eu acho que, enfim, como eu disse, simboliza muito essa atmosfera do sair para fora, ir para um outro lugar. No filme, assim, é muito legal e interessante ver que não tem nenhum fato muito bombástico, digamos assim, que parece né, determinar a narrativa, né? Os diálogos são geralmente banais, cotidianos. Algumas frases, né, parecem mais bem construídas, mas né, parece lidar com essa maneira da gente falar todo dia e que dá a sensação às vezes de que realmente, né, enfim, alguma coisa se costura no filme, mas através desse não dito. É sempre um meio dizer, é sempre não um diálogo que parece levar uma mensagem, mas é sempre uma coisa dita pela metade. É uma reflexão sobre um estado. E que é a partida. Esse menino decide partir no começo. E eu acho que é um filme sobre a partida. Então nada mais é do que 3 dias. É um filme sobre a despedida. Então tudo que ele vai fazer é se despedir das coisas. Seja, enfim, do quarto, do computador,
dos amigos, dos fantasmas que rodeiam aquela cidade, de todos os sentimentos que ele construiu ali. Ele é um filme sobre despedida e sobre estados, sobre esse estado de melancolia do menino que está partindo. Eu acho tão difícil dizer coisas para as pessoas quando a gente vai partir, entendeu? Nenhuma vez ele fala "tô indo embora" a ponto de gerar uma discussão contrária ou um conflito que faça com que ele fique. Ninguém chega a falar "fique". Ou então ele desenvolveu uma angústia. A angústia vem justamente de ele não falar. Mas eu ainda acho interessante, porque o não falar faz ele viver a experiência. Porque eu acho que muitas vezes o discurso mata a experiência, porque você se apresenta aquilo e de repente o conflito que você gera ao redor faz com que você se aprisione. E eu não acho que eu acho que esse menino ele está se libertando e indo para um outro lugar. E dizer as coisas é difícil. Não é à toa que o filme acaba num abraço também. Que eu acho que o toque e as sensações, e é um filme muito sensorial, dizem mais do que o discurso em si. Tem alguns filmes, alguns diretores que também tem temática de adolescente, voltada para o adolescente, mas tem um olhar mais distante, um olhar mais paterno, materno, que tudo bem, eu acho válido e é uma construção de um olhar. O meu desafio era olhar através dos olhos desse adolescente, então é falar através das experiências e sensações. E eu não sei se é porque eu estava também mais próximo da adolescência, com 20 e poucos anos, mas ou também foi uma questão de qual é o olhar que eu quero dar pro meu filme. Eu queria te perguntar sobre, né, essa figura central, esse personagem central, que não é um personagem necessariamente, mas que é o suicídio, né? Que é a morte. Eu acho que é muito bem apontado, porque não o suicídio como desejo latente, eu não vejo assim, mas eu vejo como quando o adolescente vê que existe a possibilidade de. Mas a morte, para mim, simboliza a morte de muitas coisas, entendeu? Eu quero sair deste lugar, eu quero me desapegar de certas coisas. Existem pequenas mortes ao longo da vida. É meio que nessa sensação. Por isso que, para mim, o personagem ele flerta com isso, porque e acontece numa cidade onde as pessoas que não atravessam a ponte se jogam. Então existe também essa leitura. Eu não falo sobre suicídios na cidade, eu falo sobre uma ponte que não consegue ser atravessada e você acaba caindo. E eu gosto dessa metáfora também, porque se a ponte te dá medo, e a gente vê o menino com medo dessa ponte, a ponte é difícil de ser atravessada e muitas vezes ele não consegue. Então, assim, se você fica no meio daquela ponte, se você não fica nem na cidade, porque eu também retrato o adolescente, que é o amigo dele, que gosta de ficar lá. Sim. E é legítimo. Agora, se você não está nem de um lado e você não consegue atravessar, acho que o meio da ponte é a loucura e que pode te levar a se jogar dela, entendeu? Assim como muitos personagens ali, ou até esses fantasmas que o menino fica assistindo. Então, pra mim, é do tipo, muita gente me pergunta, né, do tipo, se um fim é ele. Eu falei, cara, o que acontece no fim com esse menino? Eu falo, ele atravessa a ponte. É isso. E nada melhor que atravessar a ponte para você olhar para trás e entender o que você viveu. Então eu ainda acho que é um filme sobre a vida. E dizer que essas pulsões de morte estão por aí, estão em todos os lugares. Obstáculos, questões que te prendem e que te deixam em estados muito frágeis. Mas seguir andando e atravessar é importante. É óbvio que eu estou discutindo sexualidade ali também, sim, mas eu estou justamente refletindo esse gênero masculino e feminino, o que é esse encantamento do menino, ou essa obsessão, ou esse estranhamento com esses dois personagens que são os fantasmas, que são os duendes, vamos dizer, da história. Também fala sobre estar entre os dois, estar entre o masculino e o feminino. No final, tem uma hora do toque que os três se encontram, que o toque, na verdade, diz muito. Quer dizer, quem sou? Será que eu existo para ele porque ele me vê nela? Ou será que eu vejo ela nele, por isso eu toco ele? Então, existe também esse estar entre o masculino e o feminino, que eu acho que o personagem... Muita gente fala, você discute a sexualidade aí, o que você quer dizer? Eu falei, eu não sei, talvez nem ele saiba, porque ele ainda está entre as coisas. Deixa ele atravessar a ponte primeiro. Assim? Depois ele vai entender melhor sobre si.